Bom dia, turma, tudo bem? Chegamos então no assunto de comunidades e populações. Esse é o capítulo 4 do livro de vocês, certo? E é basicamente uma continuidade ao que nós já vimos sobre teia, cadeia alimentar e fluxo de energia. Aqui nós vamos falar sobre como a diversidade de seres vivos se encaixa dentro de um ecossistema, certo? Visando a importância da taxa de mortalidade, natalidade, de quanto uma espécie cresceu, de quanto uma espécie diminuiu. Então, nesse assunto, ele trata basicamente isso. E algumas coisas, inclusive, foi até falado no documentário que eu passei para vocês ontem, né? Mas falando agora um pouquinho da natalidade versus mortalidade. Aqui no Brasil, assim como em muitos outros países do mundo, a gente percebe-se a tendência ao envelhecimento da população. Além do acesso a programas de saúde, que aumentam a expectativa de vida das pessoas, a redução do número de filhos é o fator preponderante para o envelhecimento populacional. Então, existem vários tipos de estatísticas que pode promover a expectativa de vida ou não. O acesso, por exemplo, a programas de saúde vai aumentar essa expectativa de vida ou não, se temos acesso ou não, né, para reduzir esse número de morte e também reduzir o número de filhos, né? Que é um fator que tem crescido muito no nosso país e no mundo, né? Existem dados, inclusive, lá de 1872 até 2020, de quanto esse crescimento anual de pessoas tem crescido, né? Tem tomado grandes taxas, né, digamos assim. Então, quando nós falamos da natalidade e mortalidade, nós estamos falando sobre isso, a quantidade de descendentes que cada mulher ou família, né, vai produzir, mas nós falamos especificamente da mulher porque é através dela que é gerado, né? Então, a quantidade de descendentes produzidos por uma mulher, ela é denominada a partir da taxa de fertilidade. E analisando esse dado, também é possível prever o que ocorre em uma população, né? Nós estamos falando aqui da mulher, do ser humano, mas da mesma forma acontece quando nós vamos medir essa taxa, né, de natalidade de seres vivos em um ecossistema, né, no meio ambiente. Da mesma forma acontece, do mesmo jeito. As taxas de natalidade e mortalidade também são importantes indicadores, né, dentro de uma sociedade, dentro de uma população, dentro de uma determinada população de seres vivos. E entre esses fatores, certamente falando agora de nós seres humanos, né, o que mede, o que restringe, né, o que vai dificultar a taxa de natalidade e mortalidade. Sem dúvida nenhuma, é o acesso à saúde, a medicamentos, controle de diversas doenças. Nós estamos agora em meio a uma pandemia e nós estamos vendo isso, que a população que não tem condições de ter um plano de saúde tem sofrido, tem inclusive até pagado com a própria vida, né, por conta desse vírus. E tudo isso vai medindo essa taxa de mortalidade, né? Uma outra coisa que mede essa taxa de natalidade e mortalidade, por exemplo, um outro fator é os métodos contraceptivos, que mesmo se falando tanto, né, ainda é um assunto que se fala muito nos dias de hoje, por exemplo, o acesso a eles. Tem mulher que não sabe que na rede pública se fornece todos os métodos contraceptivos, inclusive laqueadura, vasectomia, métodos injetáveis, métodos que pode ser hormonal. Então, isso vai medindo os fatores e vai funilando dentro de uma sociedade, né?
E além de fatores comportamentais, né, que tem levado ao aumento da expectativa de vida e à redução da taxa de fertilidade da população, né? Mas, diferente de nós seres humanos, que podemos ir a um hospital, controlar a reprodução através dos métodos contraceptivos e tudo mais, os demais seres vivos não estão protegidos de doenças. Por exemplo, em meio a essa pandemia, a gente não sabe como é que estão os cachorros de rua, os gatos, os felinos, os gatinhos de rua que estão abandonados. Como é que tá, se eles contraíram ou não esse vírus, porque eles estão desprotegidos, né? E a predação e outras condições adversas, como a falta de alimento ou abrigo, impede o crescimento também de certas populações no meio ambiente, nos ecossistemas, né? E quando a gente fala isso, nós frisamos então o primeiro tópico, que é a resistência ambiental. Esses fatores citados também são importantes, né, para limitarem o crescimento populacional. E, em conjunto, formam o que nós denominamos de resistência ambiental. Ou seja, muitos animais terão que adquirir essa resistência pela sua própria adaptação, sobrevivendo à predação, à cadeia alimentar, que muitas vezes é desequilibrada, até muitas vezes injusta, porque determinadas populações são maiores do que a que se encontra em um número menor. Então, precisam se proteger e geram essa resistência ambiental, né? O que nós chamamos de resistência ambiental, que vai limitar o crescimento populacional em conjunto em população, né? Tem um documentário que eu acho que eu passei inclusive para vocês, que fala dos leões. E ali, naquele momento, tem a espécie de leão onde o macho alfa precisa se alimentar dos filhotes daquela leoa para controlar a população, a espécie. Para quê? Na verdade, não está se alimentando nem para matar a sua fome, mas para controlar a o possível crescimento daquela espécie a ponto de mais tarde faltar comida. Então, eles entre eles, entre a própria comunidade, entre a própria sociedade, vão criando estratégias para limitar esse crescimento, para que mais tarde não venha faltar alimentação. Ou no momento da procriação haja mais disputa, né, pelo parceiro sexual dentro daquela espécie de leões. Isso eu passei no vídeo para vocês, viu? Naquele Império dos Leões, se eu não me engano, o nome do documentário. Então, ainda falando da resistência ambiental, são eles que determinam a carga biótica máxima do ambiente, ou seja, a quantidade máxima de indivíduos que um ambiente consegue suportar. Como eu acabei de citar para vocês o exemplo dos leões. Em um ecossistema, é necessário medir, né, quantos indivíduos, quantas espécies, quantos nichos ecológicos vai haver disputa, né, terá disputa por território, consegue suportar. Então, essa quantidade, muitas vezes, não reflete o potencial biótico daquela espécie, ou seja, a capacidade de crescimento populacional que uma espécie poderia alcançar, né? E no livro de vocês tem um exemplo, inclusive, de resistência ambiental, de um cientista chamado George Gause, que fez um experimento muito famoso na época com besouros, que ele demonstrou ali o impacto da resistência no meio sobre o crescimento populacional. Ele colocou besouros da espécie Tribolium confuso, dividiu-se, né, 16 gramas de farinha em um recipiente que serviriam de alimento para esses animais, né? Para esses besouros. E na segunda caixa ele colocou 64 gramas de farinha,
certo? Porém, ele colocou a mesma quantidade de besouro em cada uma. A diferença era a quantidade de gramas de farinha. Então, após 150 dias de criação, observando, né, esse experimento, o cientista encontrou 650 besouros na primeira caixa. A caixa que tinha uma quantidade menor de gramas de farinha. Já na segunda caixa, ele encontrou 1.750 besourinhos, né? Esses besourinhos que se alimentam, né, de amido. É muito comum esses besourinhos, inclusive, em arroz, em sacos de arroz, de farinha de trigo. Eles se alimentam desse amido. Então, na segunda caixa, a gente percebe um número bem maior, né, de besouros, porque havia também mais alimento. Na primeira tinha um número menor, porque não tinha uma quantidade grande de farinha como na segunda. E isso ele conclui que houve sim um fator limitante de crescimento populacional. Mas em qual das caixas? Na primeira ou na segunda? Em qual das duas caixas houve esse fator que limita o crescimento? E qual foi esse fator? Qual o fator que limitou o crescimento populacional da primeira caixa, por exemplo? Foi a alimentação, que foi o que eu acabei de citar como exemplo para vocês dos leões, mas que poderia ser uma colmeia, um formigueiro, uma população de hienas, de primatas. Se tiver alimento, o crescimento populacional daquela espécie vai ser maior. Se o alimento for menor, o crescimento populacional daquela espécie vai ser maior, né? Então, se tem mais alimento, o crescimento da população cresce. Se tem menos alimento, o crescimento da população diminui, certo? Porque baixa a taxa de natalidade e vai para a taxa de mortalidade, certo? E através desse experimento ele pôde concluir que efetivamente era controlado o crescimento da população em um determinado biótipo, ou biótopo, ou um ecossistema. Ali naquela caixinha, na primeira caixinha, ficou limitado o desenvolvimento dos organismos por conta da alimentação, né? A distribuição da população ali dentro daquele ecossistema, porque havia pouco recurso e isso limitou, né? Isso nós chamamos de fator limitante, aquilo que limita o crescimento daquele biótico ou abiótipo, certo? Biótico ou abiótico vai limitar o parâmetro ambiental daquele determinado ecossistema. Tá? E quando nós falamos disso, de crescimento ou de diminuição, né, de ecossistema, nós estamos falando do nicho ecológico. E o que seria um nicho ecológico? Nas teias e cadeias alimentares, a gente vê muito isso. O que é isso? São condições em que um indivíduo ou uma população vive e se reproduz. Ou melhor dizendo, é a função que cada ser vivo vai desempenhar dentro daquela comunidade, dentro daquele ambiente em que eles estão vivendo, certo? Então, o nicho é um conjunto de condições em que o indivíduo ou uma população vive e se reproduz, desempenhando o seu papel, desempenhando as suas funções, né? Dentro de um habitat. O habitat é o quê? É o ambiente que cada espécie ocupa. Então, ali cada espécie vive em um habitat. E o nicho ecológico é a função que cada espécie vai desempenhar dentro de um habitat, certo? Além de competirem pelo alimento, competem também pelo espaço, competem também no momento da procriação. Há muitos fatores que podem limitar esse crescimento, né, populacional, como uma densidade populacional e também a predação. E isso acontece muito dentro de uma cadeia alimentar. Aliás, a cadeia alimentar, desculpa. E vamos recapitular agora, então,
o que é um habitat, diferenciar, e o que é um nicho ecológico. Então, o habitat ele é o endereço, é o local onde aquela espécie vai ser encontrada. O nicho ecológico, como eu falei para vocês, é a profissão, é o papel ecológico que aquela espécie vai desempenhar dentro de um ecossistema. Eu falei para vocês dos leões, então o leão, que é um animal, pertence ali ao reino animalia, ele está dentro de um habitat terrestre, né? Vamos pegar ali a savana africana, e ali dentro daquele habitat, né, no ambiente terrestre, na savana africana, ele desempenha um nicho ecológico. E qual é o nicho ecológico dos leões? Predação, certo? Predação, ok? Então, isso é o nicho ecológico. E o habitat? Nicho ecológico é a profissão e o habitat é o endereço, ok? Bom, gente, o assunto de comunidade e populações, ele é bem pequeno. Eu espero que através dessa videoaula vocês tenham compreendido. Se ficou dúvida, deixem os comentários lá no Google Class ou me mande através